Oi, eu sou Maristela Rosa e este é o Comunique-se Bem, o nosso curso online de comunicação aqui na internet, totalmente gratuito. A gente tem aí um ano juntos para a gente conversar sobre comunicação, para a gente falar sobre essa possibilidade de comunicação online, para a gente falar sobre as mudanças que vem acontecendo, para a gente também trazer recorte de classe e de raça diante desse cenário cada vez mais mediatizado que a gente está vivendo, né? Eu sou Maristela Rosa. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Se essa é a sua primeira aula, se essa é a sua primeira vez aqui e você já caiu nessa aula, volte para as aulas anteriores, por favor, para que você entenda melhor o projeto e para que você também acompanhe a gente desde o início, tá bom? Para quem já está aqui comigo, para quem já está acompanhando, muito obrigada. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pelo carinho, pelo retorno. Tenho ficado mesmo muito feliz com o retorno que vocês têm dado. Toda a primeira aula aí de início de mês, a gente tem alguns recadinhos. Primeiro recado, mês passado ficou faltando uma aula para vocês do mês de março. Todo mês são 4 aulas mais a live. No mês passado foram 3 aulas. E aí eu achei melhor trazer essa aula que ficou faltando para cá, para o mês de abril. E essa aula vai acontecer no final do mês, tá? De acordo com o tema aí, a gente achou melhor colocar ela no final, depois que a gente começar a falar mais aprofundadamente de internet. Porque a gente vai falar bastante de internet esse mês, tá? A gente vai se aprofundar aí no tema. Então, esse mês a gente vai ter 5 aulas. Vamos ter as 4 aulas normais do mês, mais a live, e depois a gente vai ter uma aula extra, tá bom? Todas as datas eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, também junto com as nossas referências bibliográficas, como eu sempre deixo para vocês toda a aula. Tá bom? Como eu disse para vocês, nesse mês de abril a gente vai se aprofundar ainda mais em internet. A gente fez isso na última aula e na live também. Convido vocês a participarem das lives, tá? Porque é muito legal que eu consiga interagir com vocês, conversar, responder dúvidas, bater papo. A gente tira aí 1 hora todo mês para ter essa live. E o dia e o horário da live estão aqui também na descrição. Então, por favor, se inscreve aqui para você saber quando vão ter as próximas aulas, para você ser notificado de quando vai ter a live, as aulas e tudo mais, tá? Muito importante se inscrever e compartilha para geral também. E aí hoje a ideia é a gente conversar mais aprofundadamente sobre internet, no sentido de entender como e por que a comunicação online se tornou tão fundamental na nossa sociedade cotidiana. E aí você pode pensar, tá, mas será que é tão fundamental assim mesmo, como você está dizendo, né? Então a gente pode pensar no conceito de mediatização que eu trouxe nas outras aulas, mas aí a gente pode pensar de forma prática, assim. Se você tem algum acompanhamento médico, seja terapia, seja fisioterapia, dermatologista, enfim, qualquer que seja, e você marcou uma consulta, como que você marcou essa consulta? Você foi até lá marcar a consulta? Você ligou para marcar a consulta? Ou você mandou uma mensagem no WhatsApp, no Instagram? Quantas vezes você usou um aplicativo para fazer pedido de comida, por exemplo? Para fazer pedido na farmácia? Você tem aplicativo de banco no seu celular? Enfim, quantas coisas na sua vida que até alguns anos atrás ou você teria que ir você fisicamente até aquele local, ou você teria que ligar, mas agora o que você faz é usar o aplicativo, é mandar mensagem, é usar uma rede social para se comunicar. A gente pode parar aqui e pensar em inúmeros momentos isso na nossa vida cotidiana. E aí, quando eu trato dessa questão, quando a gente traz aqui, né, quando a gente trouxe a questão de mediatização, de como a internet, a comunicação online tem sido fundamental nas nossas vidas, a gente também está falando disso, né? Tá falando da nossa mudança cotidiana, do quanto o celular se tornou fundamental na nossa vida. O meu celular ele deu um problema recentemente. E aí,
o meu dia parou. A minha vida parou, porque o meu banco está no meu celular, meus contatos profissionais eu faço através do celular, meus cuidados comigo mesma, médico, enfim, tudo através do celular, sabe? E isso é comunicação. O que a gente está fazendo o tempo todo é se comunicar através de telas. É receber comunicação e transmitir comunicação através de telas. E isso traz muitas mudanças, né? A gente tem autores, inclusive, que tratam sobre essa questão. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas tratam sobre essa questão de como a nossa comunicação mesmo, a nossa maneira de interagir com as pessoas tem mudado através das chamadas redes sociais, né? O quanto a gente se comunica muito mais por texto do que cara a cara, do que conversando com as pessoas, e o quanto isso muitas vezes pode trazer essa dessensibilização, né? A gente trata muito sobre essa questão de como as pessoas se comunicam na internet, de como o ódio se propaga na internet. E tem muito isso, dessa dessensibilização muitas vezes, né? Porque a comunicação, ela se faz do que você fala, mas de como você fala, da entonação que você traz. E a questão da comunicação em texto não tem nada disso, né? Sobre não ter muitas vezes esse olho no olho e o quanto isso pode modificar mesmo a nossa maneira de interagir com as pessoas, né? Mas a realidade é que essa maneira está colocada, ela está posta, né? E a gente pode pensar em como isso veio acontecendo, primeiro através da questão técnica, né? Sobre como a gente tem lá a construção da internet, que era a ARPANET, lá no esforço de guerra, né? Que veio aí dos estudos de algumas nações, né? Do estudo de exército de algumas nações, entre elas os Estados Unidos, e que aí se transformou na internet que a gente tem hoje. O Alan Turing com a questão da invenção do computador e como o computador era uma coisa robusta antes, né, que ocupava salas enormes, assim, né, é muito longe de ser o que a gente tem hoje nas nossas casas, o que a gente tem hoje nos celulares, mas aí veio havendo esse esforço, né, até vir aí o primeiro computador doméstico, que a gente chama, né, esse primeiro computador que ainda, quando a gente olha hoje, era uma coisa enorme, mas foi uma evolução muito grande do que a gente tinha antes, né, e esse esforço de colocar os computadores nas casas das pessoas, né, transformar ele também em um eletrodoméstico, assim, sei lá, como a televisão, é um eletrodoméstico que todo mundo quer ter, que todo mundo tem nas casas, né? E aí, desde então, a partir do momento que as pessoas tiveram acesso ao computador e acesso à internet, a gente teve saltos muito grandes, né? A gente pode pensar na internet, por exemplo, na web 1.0, né? Que era aquela coisa de a gente entrar quando a gente conseguia entrar, né? E você apenas ser um receptor passivo, assim como acontece na televisão. Então você liga a televisão, você assiste e você conversa com outras pessoas, mas você não tem como inferir nada em quem está produzindo aquele conteúdo, né? Então você tá lá assistindo. A gente tem a época que as pessoas mandavam cartas, né? Vocês se lembram disso? As pessoas mandavam cartas pra Xuxa, pra Eliana, pra Angélica, mandavam cartas para, enfim, para as TVs, para falar, para reclamar, mandavam cartas para as revistas, né? Era a maneira mais eficaz que as pessoas tinham de alguma forma interagir com aquilo. Mas é uma forma muito distante. Concorda? Uma forma muito distante. Imagina, você está assistindo ao programa, você escreve a carta, você vai lá, coloca a carta, e aí tem o tempo da carta chegar, e aí quando a carta chega, já se passaram semanas, dependendo meses, enfim. Então, não era algo acessível, né? E era algo muito longo e muito demorado, né? Então você não conseguia interagir em tempo real com aquele conteúdo, né? E nem mesmo garantir que aquilo chegaria às pessoas, né? Muitas vezes você não sabia quem produz esse programa. Você sabia que era a Xuxa, mas quem dirigia aquele programa? Quem eram os responsáveis artísticos? Enfim, tinha toda essa coisa muito nebulosa, assim, quando a gente falava de comunicação mediatizada, né? Quando a gente fala de revista, de televisão. E a web 1.0 era isso também. Você ia lá, entrava na internet e lia. Via as fotos, lia os artigos e era isso, né? E aí a gente tem um outro momento, que é o momento onde a gente consegue comentar,
né? Onde a gente consegue inserir ali um comentário embaixo ali do artigo, embaixo. Então, a carta, que demorava um tempão para chegar e mal a gente sabia se chegava, era substituída pelo comentário. Então, você lia e você comentava sobre aquilo que você leu, né? Sobre aquilo que você viu. Então, olha essa mudança, gente, porque hoje é muito interessante a gente parar para estudar isso, porque hoje pra gente é tudo muito normal, né? A gente vive assim. A gente vive pegando o celular, abrindo, vendo coisas e comentando, vendo vídeo comentando e não sei o que, e produzindo coisas. Então, pra gente hoje, isso é muito normal, é muito natural. Só que o que a gente está vivendo hoje é um fruto de muitas mudanças. É legal parar para pensar nisso, né? É legal parar para pensar que antes as pessoas só estavam ouvindo o que estava acontecendo, né? Com o rádio. Na verdade, as pessoas liam, né? Vem essa questão aí das prensas, dos impressos e tudo mais, de conseguir replicar os textos. E aí quem podia ler, quem sabia ler, tinha acesso, né? Então as pessoas liam. E aí depois vem o rádio, né? Que é essa mudança também incrível, né? Que se tornou também um grande eletrodoméstico na casa das pessoas. E aí as pessoas podiam ouvir, né? E aí pensa nessa democratização. Então antes era só quem podia ler, agora as pessoas conseguem ouvir, e aí vem a questão do entretenimento, vem a questão dos jornais, né, na rádio, as radionovelas, os radiodramas, os programas de rádio ali, né, os grandes mestres, as grandes divas do rádio, enfim, né, vem essa questão do rádio muito forte, e aí também tinha toda essa questão das pessoas mandarem cartas, as pessoas irem até a rádio, né, algumas rádios tinham ali até algumas plateias para que as pessoas pudessem assistir. Então, era um acesso muito reduzido a quem fazia, né, a quem produzia. As pessoas não tinham muito contato com essas pessoas e ainda a possibilidade de comentar, a possibilidade de interferir naquela produção era ínfima. Imagina se você, como espectador, como ouvinte, você poderia inferir naquilo, né? Você poderia interferir naquilo de alguma forma. Era muito difícil. A gente passa para a televisão, que é a coisa de ver e ouvir, né? E aí as pessoas continuam nessa coisa de assistir passivas, muita dificuldade de interferir. E aí a gente vem para a internet, né? E aí a gente tem essa possibilidade do comentário. Então, olha como essa possibilidade do comentário, ela já é uma mudança enorme, né? Dessa construção aí, né? A possibilidade de interferir. Antes tinham muitos sites que tinham essa coisa de dar estrelinha, né? Até hoje tem, até no Spotify tem, você pode ir lá classificar o seu podcast e tal, você pode dar essa coisa das estrelinhas, porque aí tem essa coisa de você naquele momento você poder dar o seu feedback, dizer gostei, não gostei, gostei por isso, não gostei por aquilo, essa parte aqui eu concordo, essa parte aqui eu discordo, essa parte aqui eu acho que tá errada por isso, por isso, por aquilo. Meu Deus, peraí, um barulhão agora. Ai, Deus. Não estar num grande conglomerado de comunicação tem dessas, né? Você não tem um grande estúdio e aí você para quando o vizinho começa a fazer a obra dele. E aí isso se configura então uma mudança muito grande, muito profunda, né, no espectador, porque agora ele pode falar diretamente para quem produziu aquele texto, olha, gostei, não gostei. Então a gente tem essa mudança grande, né? E aí quando vem as redes sociais, a gente tem outras mudanças ainda, muito mais profundas, que é a possibilidade de você ser um produtor, né? Então você não precisa configurar um site, né? Você não precisa ser um programador, você não precisa ser um grande entendedor. Tem um site ali, pronto, escrito ali. O que você quer dizer? O que você está pensando agora? Facebook tem isso, não sei se tem ainda, mas tinha. Diga o que você está pensando. E aí ali você produzia, você escreve o que você está pensando, você coloca suas fotos, você produz o seu conteúdo, você produz os seus vídeos, enfim.
você produz ali, aí as pessoas interagem com o que você produziu e as pessoas produzem também, né? E aí as redes sociais elas foram crescendo até chegar ao que a gente tem hoje, que é profissionais, produtores de conteúdo, né? Profissionais que estão ali para produzir os seus conteúdos, para entregar ali o que eles se propõem a fazer. As redes sociais elas começam nesse lugar muito caseiro, muito de troca e de dividir, muito de também essa coisa de comunidades, né? Quem não se lembra do Orkut, a comunidade do eu odeio acordar cedo, eu odeio segunda-feira, não sei o que lá, né? Essa questão de identificação através de comunidades, essa questão de você trocar com seu amigo, com a sua amiga, colocar as fotos e não sei o que lá. E aí a gente evoluiu para um outro estágio, um outro momento, que é esse momento profissional das redes. Então, sim, as redes sociais continuam sendo esse lugar para as pessoas dividirem, né? Nem todo mundo vai se tornar um criador de conteúdo nas redes sociais, mas as redes se configuraram também como esse espaço profissional para muita gente, né? Para as pessoas dividirem seus conhecimentos, compartilharem sua arte, enfim, de diversas maneiras, assim. E aí é muito interessante pensar que nesse caminho todo a gente chegou num momento onde meios tradicionais e a internet acabam se confundindo, né? Eu tava vendo notícias aí que saíram bem recentemente, por exemplo, Galvão Bueno sai da TV Globo e abre seu canal no YouTube e tem transmissão com milhões e milhões de pessoas assistindo a transmissão do Galvão Bueno. E aí o Kleber Machado sai da TV Globo e vai pro Paramount Plus, né? Vai ser o narrador ali da Copa do Brasil. E aí a gente tem a Fernanda Gentil também saindo da Globo, indo para a Cazé TV para transmitir a Copa do Mundo Feminina na Cazé TV. Então a gente está tendo muitas mudanças e essa questão da internet, da televisão se confundindo no sentido de a internet se tornando cada vez mais profissional. Eu falei isso na última aula, né? Falei isso também na nossa revisão online sobre essa questão de que a internet, a gente tinha até pouquíssimo tempo essa ideia da internet como a nossa segunda tela, como as coisas importantes estarem acontecendo na televisão. Então, eu vou assistir o Oscar, eu vou assistir na TV. Eu vou assistir a Copa do Mundo, eu vou assistir na TV. E aí a internet é a sua segunda tela para você poder comentar, para você poder ver alguma coisa ali secundária, alguma coisa mais divertida e mais descontraída, aspas, menos profissional. Agora isso acabou. Se eu quero ver a Copa, eu vejo na internet também. Do mesmo jeito que eu posso ver na TV, eu posso ver na internet, sabe? Copa do Mundo Feminina transmitida, Copa do Brasil. E aí a gente tem também um outro momento, que é o momento dos streamings, né? Que é um outro momento também muito importante da gente falar do entretenimento e da comunicação na internet, né? Os streamings inauguram um cenário ainda mais profissional de quando a gente fala da internet e que se confunde ainda mais com o que a gente conhece de televisão, né? Porque a gente assiste na TV, né? Mas não tem aquele hábito de TV aberta, como a gente tem há muitos anos no Brasil. Os streamings, eles têm uma outra construção, mas ainda assim uma construção muito profissional. Eles trazem esse novo lugar também para a comunicação na internet. E aí, ao mesmo tempo, esse é um curso que tem um recorte de raça e de classe, como eu já disse aqui em alguns momentos. Então, quando eu tô falando pra você, eu não tô falando pra você que é um grande dono de streaming, né? Tô falando pra você que é um comunicador independente, ou pra você que de alguma maneira tá inserido em algum projeto de comunicação, enfim. E aí é parar pra pensar como entender que a comunicação está na vida das pessoas, a comunicação online está cada vez mais na vida das pessoas, de uma forma cada vez mais cotidiana e cada vez mais indissociável da vida das pessoas, como isso tem a ver com o que e como a gente produz, sabe? Porque a gente tinha muito essa coisa de que a internet é um lugar específico para pessoas jovens, ou a internet ela é um lugar específico para pessoas de certa camada social. E isso tem
se embolado cada vez mais, sabe? Cada vez mais, como eu trouxe os dados aqui do IBGE, né, em aulas anteriores, cada vez mais as pessoas têm tido acesso a smartphones no Brasil e usado a internet através desses smartphones, e diversificado esse uso, né? Então, uso para ver filme, série, para navegar nas redes sociais. A gente tem visto um número cada vez maior de pessoas de diferentes faixas etárias usando a internet, sabe? Um amigo meu, produtor de conteúdo, inclusive, ele estava falando que ele estava no Facebook e aí ele estava pensando numa coisa assim: nossa, tem pouco conteúdo destinado a pessoas acima de 60 anos, por exemplo. Sabe? As pessoas estão na internet. As pessoas estão consumindo. Talvez não como eu, que tenho 30. Talvez não do mesmo jeito que eu não consumo conteúdo da mesma coisa de quem tem 15, 16 anos. Sabe? Esses consumos são diferentes, mas esses consumos existem. Sabe? E aí você, que tem aí 50, 60 anos, pode estar pensando: será que vale a pena entrar na internet? Será que vale a pena produzir conteúdo? E o que eu te diria é: vale. Vale a pena. Se você tem o que dizer, se você quer produzir, se você quer se comunicar, vale a pena. Porque pessoas como você, que você pode impactar, estão na internet. E aí é importante a gente pensar também que a gente não vai impactar apenas pessoas como a gente, né? Então, quem tem 60 anos só vai consumir quem também tem 60. Não é isso. Mas a internet, ela também traz essa possibilidade de identificação. Ela também traz essa possibilidade de você olhar e falar: nossa, falta alguém para falar isso, né? O meu conteúdo no Papo de Preta, por exemplo, né? Eu sou produtora de conteúdo para a internet há mais de 7 anos. Ele veio muito nesse lugar de eu quero dizer coisas que eu queria que alguém tivesse me dito, sabe? Eu quero falar para mulheres pretas como eu coisas que eu só descobri agora e que eu queria ter descoberto mais cedo. Então, quando a gente para pensar na comunicação, especialmente na comunicação online, e como ela está inserida no cotidiano, no nosso cotidiano, é uma coisa que a gente não pode ignorar. A gente não pode ignorar essa mudança técnica, né, que eu comentei aqui por alto para vocês, que é uma mudança que, enfim, a gente pode estudar bastante sobre ela, vocês podem procurar coisas sobre, vou deixar referências aqui de estudos que falam sobre essa mudança técnica, como surgiu a internet, como surgiu o computador e como ele se tornou o que ele é hoje nas nossas vidas, né? Não é o nosso grande objetivo aqui, mas eu vou deixar, caso você tenha interesse nesse tema mesmo, mais técnico assim. Mas aqui a gente está para falar mais dessa questão social, sabe? A comunicação online, ela está inserida na nossa sociedade. Ela está pulverizada na nossa vida cotidiana, né? Falei bastante disso quando tratei de mediatização nas primeiras aulas. Tem lá as referências bibliográficas também, para que vocês leiam mais a respeito. E aí é muito interessante que a gente tenha essa visão para quando a gente parar e pensar: tá bom, e o que eu produzo com isso? O que eu quero produzir? Com quem eu quero falar? Aonde eu quero chegar? Sabe? As pessoas tinham muito essa ideia de que eu quero falar com o povo, eu quero ter um discurso popular, e o discurso popular ele não está na internet, ele só está na televisão. Mentira, mentira. É claro que sim, gente, quando a gente está falando de internet, a gente está falando de acesso. Já falei isso aqui nas outras aulas, de como esse acesso, ele muda também de pessoa para pessoa, né? Não é porque você tem acesso à internet que você tem um bom acesso à internet, né? Às vezes tem gente que só tem acesso à internet através de lan house, por exemplo. Tem gente que só tem acesso à internet através do celular, com um pacote de dados que não é muito amplo. Mas ainda assim é importante a gente olhar para a internet como uma realidade na vida das pessoas e uma realidade que a gente pode usar para comunicar o que a gente quer comunicar. E na nossa aula de revisão, né, na nossa live, eu falei muito sobre responsabilidade, sobre como é importante ter responsabilidade quando a gente está tratando de comunicação, de falar para as pessoas, de transmitir alguma informação, algum conhecimento ou entretenimento, né, do quanto é importante a gente ter responsabilidade no que a gente faz, né? E aí, pensando em como essa comunicação mudou, né, como eu trouxe anteriormente, sobre como hoje
as pessoas têm a possibilidade de comentar, de interagir, de responder, tá cada vez mais rápido o refutamento também, né? Se você fala do que você não sabe, se você fala sem ter certeza, as pessoas te refutam muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então, se você fez um vídeo, as pessoas podem deixar um comentário no seu vídeo, mas as pessoas podem fazer um vídeo inteiro para te refutar, sabe? Você fez um tweet, as pessoas te retweetam, as pessoas printam o seu tweet, fazem um vídeo, sabe? Então, na internet a gente tem muito esse local assim também, que é um local de possibilidade de produção de conteúdo, uma possibilidade que a gente está disputando com cada vez mais outras pessoas, com cada vez mais acessos e com cada vez mais conglomerados, inclusive, aqui na internet, né? Então a gente tem Galvão Bueno vindo para a internet, sabe? Pessoas com muito... E Galvão Bueno não vem sozinho, vem ele, e vem produção, e vem patrocínio, né? Então a gente está falando de pessoas e de produções cada vez maiores, cada vez mais profissionais aqui na internet, com as quais a gente, que é independente, nós que somos trabalhadores, nós que não temos grana, não temos patrocínio, nós que somos pessoas pretas, enfim, a gente tem que disputar essa atenção, né? As pessoas usam cada vez mais a internet para coisas cada vez mais diversas. E aí, quando a gente está na internet, quando a gente está produzindo para a internet, é importante a gente parar para pensar assim: por que essa pessoa pararia para me assistir? Isso tem muito mais a ver com narrativas, que a gente vai tratar ainda em outras aulas, mas acho interessante trazer aqui quando a gente está falando dessa questão de como e por que a internet se tornou, a comunicação online, né, se tornou cada vez mais importante, cada vez mais presente na nossa vida, porque as pessoas usam a comunicação online para muita coisa, né? A gente está falando de estudar, né, de adquirir outros conhecimentos, de se entreter, de aprender coisas novas e coisas diferentes e coisas que talvez essa pessoa nem tinha parado para pensar que ela queria, né? Uma coisa que eu falei também na nossa live foi que eu, Maristela, com tudo que eu aprendi como criadora de conteúdo e como comunicóloga, acho um erro quando criadores de conteúdo colocam na mão do público o que eles querem saber. Então eu vejo muita gente, inclusive amigos meus já vi fazendo isso, colocando assim: gente, o que vocês querem ver no meu canal? O que vocês achariam interessante de eu colocar no meu Instagram? O que vocês acham que vocês... Sabe, eu acho isso um erro. E por quê? Por duas razões. Porque existe a nossa percepção do que é muita gente e o que é muita gente de fato. Então imagine que eu venho aqui e faço um vídeo ou uma postagem falando: gente, o que vocês gostariam de ver? E aí 6 pessoas comentam a mesma coisa. 6 pessoas falam: ai, Maristela, eu gostaria de ver isso. Ah, eu gostaria de ver isso. Se eu vejo 6 comentários simultâneos de pessoas diferentes falando que querem ver tal coisa, eu penso: nossa, muita gente quer ver tal coisa, né? Porque, né, é uma coisa... Mas aí, se você for pensar de fato, 6 pessoas é muita gente? Não. E aí o que acontece muitas vezes na internet, gente, muitas vezes mesmo, é que as pessoas falam: ah, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, e aí você produz aquilo, ninguém assiste, nem a pessoa que falou assiste. Nem a pessoa que foi lá comentar dizendo que queria muito ver tal coisa, nem essa pessoa vai lá ver a coisa que ela disse que queria ver. Isso é muito comum, sabe? Então as pessoas, elas não sabem na internet o que elas querem. Cabe a você, como um criador, como um comunicador, como uma pessoa que, enfim, encara o que você produz na internet como algo profissional, pensar: o que eu quero passar para as pessoas? Qual é a construção de conteúdo que eu quero fazer? Eu quero que as pessoas venham aqui para refletir, para se divertir, para que elas saiam aprendendo uma coisa nova, para que elas se surpreendam, para que elas se emocionem, enfim. Tem vários gatilhos que você pode pensar aí, e a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Agora é só uma pincelada mesmo, é só pra gente começar a pensar, pra vocês começarem a exercitar isso. A gente vai falar mais à frente sobre essa questão de narrativas, enfim, a gente tem muito tempo pra conversar sobre isso, mas é muito nesse lugar, sabe? Porque
como a gente está falando de uma comunicação que está cada vez mais pulverizada para diferentes pessoas, as pessoas vão vir com muitas demandas em tese que elas têm, sabe? Com muitas coisas que elas acham que queriam ver. Que elas vão te dizer que queriam, mas nem sempre é aquilo que elas queriam ver. Ou muitas vezes elas queriam ver e elas já vão sanar o que elas queriam ver com outra pessoa que não com você. Sabe? Então, para quem produz conteúdo para a internet, eu acho que é muito interessante ter em mente algumas questões. Primeiro que a internet tem diferentes públicos, sabe? Para serem vistos, explorados, conhecidos, para que haja troca, sabe? As pessoas estão de olho no que você está fazendo, então é importante, mesmo que você fale assim, nossa, mas eu não tenho audiência nenhuma, só 3, 4 pessoas assistem meus vídeos. A qualquer momento você pode sair da sua bolha. Então, a qualquer momento você pode se transformar, sei lá, em um viral. E aí a questão é, se isso acontecer, o que você quer que as pessoas vejam? Que as pessoas vejam você falando do que você sabe ou do que você não sabe? Do que você quer, qual é a maneira que você quer ser visto? Qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas? Então é muito importante, eu considero isso muito importante, e eu gostaria que vocês considerassem também ter responsabilidade no que a gente fala. Não é porque tá na internet que é qualquer coisa, que é assim mesmo. É claro que a gente erra, tá? A gente erra mesmo. A gente revê as nossas opiniões. A gente faz um conteúdo aqui acreditando que é aquilo, que é isso, e depois lá na frente você pode olhar, revisar e falar, não era isso. Isso é uma coisa. Deliberadamente falar do que você não sabe porque é hype, porque pode ser que eu cresça, porque tá todo mundo falando disso, aí é outra coisa. Eu acredito muito que é importante ter responsabilidade, ainda mais pensando que a gente tem grandes mudanças sociais e grandes mudanças tecnológicas acontecendo nesse momento, nas nossas vidas, nos nossos cotidianos, que impulsionam essa comunicação online cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas, inclusive cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens. Isso também é uma questão que a gente está vendo na internet, né? Cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens têm acesso à comunicação online, à internet, à produção de conteúdo e ao consumo dessas produções que têm sido feitas na internet, né? E também pensar nessa questão de responsabilidade, mas também pensar nessa questão de construção de conteúdo. O que você quer falar? O que você quer transmitir? O que você quer causar de impressão, de emoção nas pessoas, né? E aí, a partir daqui, a gente vai conversar muito mais sobre isso, sobre construção de narrativa, sobre construção de público. Nas próximas aulas a gente vai falar mais detalhadamente sobre alguns aplicativos, a gente vai falar algumas redes sociais, a gente vai falar do YouTube na próxima aula, né? O que é o YouTube? O que é isso aqui, afinal de contas? Como o YouTube funciona? Vou pesquisar, vou trazer coisas que eu sei também, do que eu acumulei de experiência aqui, falar de Instagram, de TikTok. Enfim, a gente tem muita coisa para conversar. Espero todos vocês aqui de volta, tá? Podem deixar aqui nos comentários dúvidas, opiniões, questionamentos, e eu espero vocês nas próximas aulas, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pelo apoio. Continuem compartilhando esse material aqui nas redes sociais, continuem falando para outras pessoas que vocês saibam que queiram falar de comunicação, que queiram estudar comunicação, que queiram entender esse movimento online que tem acontecido. Enfim, vamos espalhar a palavra do Comunique-se Bem por aí, tá? Um beijo para vocês enorme e até a próxima. Tchau!